Na atividade 1, turma, nos diz o seguinte: a bandeira do Aurora Futebol Clube é formada de 15 quadrados de mesmo tamanho, pintados com cores branca, azul e amarela, conforme mostra o desenho abaixo. A fração que representa a porção da área da bandeira do Aurora Futebol Clube, que deverá ser pintada de cor branca, é. Pessoal, é o seguinte: essa parte da atividade, essa atividade em si, ela diz respeito à ideia que nós já conversamos sobre parte do inteiro. Então, uma parte do todo. O nosso inteiro aqui seria formado dos 15 quadrados, porque você tem um inteiro dividido em 15 partes. Então, para falar do inteiro, né, seria 15 de 15. 15 partes de um total de 15 partes. Porém, ele quer saber a fração que representa, né, a parte branca, a parte a ser colorida de branco. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados que vão ser coloridos de branco. Logo, nós podemos afirmar que 8 quadrados brancos para 15 quadrados totais. Isso nos dá a seguinte fração, 8/15. Não dá para simplificar essa fração, então ela é a fração que representaria a parte que vai ser colorida de branco. Na atividade 2, nos diz o seguinte: em um campus do Colégio Pedro II foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 180 estudantes com idades entre 9 e 15 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. Os resultados apontaram que um quarto desses estudantes preferia utilizar o Facebook, um terço o Instagram e o restante dos entrevistados preferia utilizar o Twitter. A fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam preferência pelo Twitter é: pessoal, primeiro de tudo, nós vamos utilizar dois recursos, os numéricos, fazendo a conta, e também os visuais, com esses desenhos que é para vocês poderem entender. Primeiro, seguindo o lado numérico, nós vamos pensar o seguinte: 15 colunas, 12 linhas. 15 vezes 12, 180. Então, nós temos os 180 estudantes representados aqui do lado. Este 180, quando nós vamos trabalhar com fração, ele vai ser o nosso inteiro, porque ele é o total de pessoas, ele é o número que representa a parte inteira. A fração, ela vai quebrar, ela vai dividir essa parte inteira. Então, quando você fala que tem o pessoal que gosta do Facebook e que corresponde a um quarto, é o mesmo que você dividir essas pessoas em 4 partes e pegar uma dessas partes. Quando você fala que o pessoal que gosta os alunos que preferem, né, o Instagram corresponde a um terço, é o mesmo que você dividir por 3 e pegar uma parte. E, ao mesmo tempo, quando você fala, né, quando você quer descobrir os alunos que preferem o Twitter, você precisa considerar que temos um inteiro, não vamos colocar 180, presta muito bem atenção, porque nós queremos descobrir a fração que corresponde aos estudantes que preferem o Twitter. Se nós quiséssemos descobrir o número de alunos, aí sim nós teríamos que calcular envolvendo 180, mas aqui nós estamos falando da fração. Então eu preciso considerar que 1 é o nosso inteiro e que desse inteiro, 1/4 prefere o Facebook. Então nós vamos retirar 1/4 e nós vamos retirar 1/3. Assim que nós tirarmos 1/4 e 1/3, a fração que sobra é o que representa o Twitter. Então aqui nós vamos lembrar que o MMC entre 3 e 4 é 12, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12, aqui também tem 1, mínimo múltiplo comum entre 1, 4 e 3 é 12. Eu vou reescrever as três frações utilizando o denominador 12. A primeira fração, como ela é 1 sobre 1, para eu reescrever com o denominador igual a 12, vai ficar 12 sobre 12. 12 sobre 12 é igual a 1. Menos 3 sobre 12 avos. Por que 3 sobre 12 avos? Pessoal, 12 dividido por 4 é 3, ou seja, eu tenho 4. Qual número eu multiplico a 4 para que eu possa chegar no 12? Não é o 3? 4 vezes 3 não é 12?
eu não posso, na fração, multiplicar apenas o número de baixo, eu multiplico o número de cima também. 3 vezes 1 vezes 3 é 3. Da mesma forma, eu vou fazer num terço. Qual o número que eu multiplico por 3 para que o nosso produto, para que o resultado seja 12? Não é o 4? 3 vezes 4 não é 12? Eu também vou multiplicar no numerador. 1 vezes 4. Então, vai ficar 4 sobre 12 avos. Quando eu tenho todos os denominadores comuns, eu posso fazer a operação. Eu reescrevo considerando que agora eu posso subtrair 12 menos 3 menos 4. Eu vou juntar o que é negativo e vou fazer a subtração de 12 menos 7. 12 menos 7 é igual a 5 sobre 12. Essa é a fração, 5 sobre 12 avos. Essa é a fração que corresponde aos alunos que preferem o Twitter. Resolvendo essa mesma situação de uma maneira mais visual, para que vocês possam compreender o que isso representa, nós vamos utilizar o mesmo esquema, porém, agora nós vamos dividir em 4 partes. Para que dividir em 4 partes, pessoal? Para nós tomarmos uma parte. Então, se eu dividir em 4 partes e eu tomei apenas uma parte, nós temos 1/4 de 180. Então, 1/4 de 180, repara, nós temos 15 colunas e 12 linhas. Dessas 12 linhas, 3 linhas correspondem a 1/4, né? Correspondem ao pessoal que prefere o Facebook. 15 vezes 3, 45 alunos. Ou uma outra forma matemática, né, que aí já não envolve tanto desenho, nós podemos pegar o 180 e multiplicar ele por 1/4. É assim que eu descubro quanto corresponde 1/4 de 180. Quando eu multiplico 180 por 1/4, aqui embaixo do 180 tem 1. Mas para realizar essa conta, nós precisamos lembrar que 180 vezes 1, aqui seria 4 vezes 1 também, mas vocês não precisam representar essa parte. Então, 180 vezes 1, 180. 180 dividido por 4 é o mesmo resultado, 40. Utilizando a mesma estratégia, só que agora nós vamos dividir em 3 partes. Por quê? Porque nós estamos falando de um terço, né, dos alunos que preferem o Instagram. Então, quando você vai falar de um terço, você divide em 3 partes e toma apenas uma das partes. Então, eu tenho uma parte de um total de 3. Então, eu tenho 1/3 dos alunos. Esse 1/3, eu preciso lembrar que ele corresponde, olha aqui, pessoal, 4 linhas. Então, eu tenho 4 linhas de um total de 12, e essas 4 linhas vezes 15 colunas, eu posso afirmar que 15 vezes 4 são 60 alunos. Lembrando que o exercício não pediu a quantidade de alunos, mas nós estamos trabalhando aqui para agregar mais informações, informações a mais do que apenas a resolução numérica. Então, para encontrar a quantidade de alunos, né, que 1/3 corresponde, eu multiplico 180 vezes 1/3. Lembrando que, nesse caso, eu posso multiplicar apenas o 180 vezes o numerador, que é 1. 180 vezes 1, 180. 180 dividido por 3, 60. Chegamos na mesma resposta de duas formas diferentes. Considerando as duas informações que nós já temos, reparem, nós pegamos 3 linhas referente a 1/4, nós pegamos 4 linhas referente a 1/3. Sobrou, pessoal, considerando que a primeira era do Facebook, a segunda era do Instagram, sobrou aqui o Twitter. Então, para o Twitter, sobrou 5 linhas. Essas 5 linhas vezes 15 colunas dá 75 alunos. Se você somar 45 mais 75, vocês vão ver que vai dar 120. 120 mais 60, 180 alunos. E o mais interessante, são 12 linhas ao total, não é? Se você pode até contar 3, 5, 8, mais 4, 12. Dessas 12 linhas, 3 linhas correspondem ao Facebook. Lembra da fração que nós trabalhamos anteriormente? 3 sobre 12 avos. Se eu simplificar 3 sobre 12 avos, vai dar quanto? 1/4. Se eu simplificar por quanto, pessoal? Por 3. Olha o 3 aqui. A segunda parte, que é do Twitter, 5/12, são 5 linhas
de um total de 12. Então, a fração é 5/12. E aqui, na última no Instagram, são 4 linhas, olha só, de um total de 12. Então, era 1/3. Se eu simplificar por quanto? Por 4, que é exatamente o número de linhas. Então, a geometria com os nossos cálculos, com os números, estão totalmente associados. É bom que vocês façam uso dos dois para que vocês possam buscar um entendimento com mais profundidade. Na atividade 3, nos fala que André, Carlos e Fábio estudam em uma mesma escola e desejam saber quem mora mais perto da escola. André mora a 5/20 de 1 km da escola, Carlos mora a 6/4 de 1 km da escola, já Fábio mora a 4/6 de 1 km da escola. A ordenação dos estudantes de acordo com a ordem decrescente das distâncias de suas respectivas casas à escola é. Pessoal, nem coloquei as opções, né, de múltipla escolha, nós vamos buscar o entendimento geral da atividade e a partir do entendimento vocês conseguirão determinar por ordem decrescente, né, quem está mais próximo, quem está mais distante. Então, primeira coisa, nós vamos considerar que 1 km é igual a 1000 metros. Nós vamos resolver de duas formas diferentes, com dois raciocínios diferentes, para que possamos contemplar o máximo de possibilidades possíveis. Então, primeiro, na primeira situação, eu vou imaginar que o André ele mora, né, a 5/20 de 1 km. Quando eu falo 5/20 de 1 km, é a mesma ideia da atividade anterior. Eu estou calculando 5/20 de 1000 metros, então 5/20 vezes 1000. Resolvendo essa conta, lembra? Eu multiplico o numerador, que é a parte de cima, vezes o número, né, natural que está multiplicando a nossa fração. 5 vezes 1000 é 5.000. 5.000 dividido por 20, 250 metros. O André mora. Então, vamos colocar aqui a escola e o André. Já o Carlos, ele mora a 6/4 de 1 quilômetro. Então, é 6/4 vezes 1000. Novamente, eu vou multiplicar o numerador vezes o número natural que está aqui. O número natural que representa a quantidade que nós queremos saber. Eu quero saber quanto que é 6/4 de 1000 metros. Então, 6 vezes 1000, 6.000. 6.000 dividido por 4, 1.500 metros. Então, Carlos está um pouquinho mais longe. Já o Fábio, ele mora a 4/6 de 1 quilômetro, que é o mesmo que 4/6 vezes 1000. Então, esse 4/6, eu vou multiplicar o 4 vezes o 1000 metros, porque o numerador, embora vocês não estejam vendo, embora não está aparente, pessoal, embaixo do 1000 tem um denominador que é igual a 1. Sempre que não tiver nenhum denominador, ele é igual a 1. 1 vezes 6 seria 6 mesmo, e o 4 vezes 1000 seria multiplicando o numerador com o numerador, na teoria. 4 vezes 1000, 4.000. 4.000 dividido por 6, aproximadamente 667 metros. Então, aqui nós podemos ver que o Carlos mora mais longe, depois o Fábio, depois o André. Isso seria uma ordem decrescente das distâncias. Outro raciocínio que nós poderíamos ter usado é levar em consideração que o múltiplo comum entre 24 e 6 é o 60. Então, quando eu vou reescrever o 5/20 com a base 60, eu penso o seguinte, de 20, para que eu possa, né, ter um resultado de 60, eu multiplico por 3. 3 vezes 20, 60. Então, o numerador eu vou multiplicar também por 3. 3 vezes 5, 15. Do 4, para que eu possa chegar no denominador 60, eu vou multiplicar por 15. 15 vezes 4, 60. Então, o numerador também vou multiplicar por 15, que vai dar 90. 90 sobre 60. E aqui é a mesma coisa. Denominador 6, para que eu chegue em 60, eu multiplico por 10. Então, o numerador também vou multiplicar por 10. 4 vezes 10, 40. 6 vezes 10, 60. Repara, todas as frações, pessoal, estão com a mesma base.
Sempre que elas estiverem com a mesma base, aí sim eu poderia compará-las. E eu comparando essas frações, eu posso afirmar que 90 sobre 60 é maior que 40 sobre 60, que é maior que 15 sobre 60. Pessoal, eu posso afirmar porque imagina, o numerador determina quem é o maior, mas vamos pensar aqui. Se você tem R$ 90 e você divide para 60 pessoas, você vai ter mais, né? Você vai ter uma parte maior do que você ter R$ 40 e dividir para 60 pessoas. Então, como o denominador é o mesmo, para olhar quem é o maior, basta a gente focar no numerador. Então, a ordem decrescente seria essa mesmo que nós já havíamos falado. Primeiro, né, o Carlos, depois o Fábio e, por último, o André. Na atividade 4, que é uma atividade do Enem, nos diz que um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros, né, de gasolina para cada 100 km rodados e o tanque da moto tem capacidade de 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km de seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também o combustível suficiente para deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litros que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Pessoal, também novamente não coloquei as opções, porque eu quero que vocês pensem na atividade. E a ideia inicial é organizar as informações. Primeiro, nós sabemos que tem um motociclista que vai percorrer um caminho de 500 km, pois é a distância entre onde ele está e a cidade que ele vai viajar. E para que ele possa, né, chegar a essa viagem, ele precisa considerar para que ele possa chegar ao seu destino, ele precisa considerar algumas informações que estão no problema. A primeira, 100 km por 5 litros. Olha aqui, 100 km por 5 litros. Ou seja, a cada 100 km a moto dele consome 5 litros. Também podemos falar que a cada 5 litros a moto dele percorre 100 km. Simplificando isso, pessoal, é o mesmo quando eu divido 100 por 5 e 5 por 5, é o mesmo que falar que a cada 20 km ele gasta 1 litro e a cada 1 litro ele consegue andar 20 km. 100 dividido por 5 é 20 e 5 dividido por 5 é 1. Apenas uma fração equivalente. Então aqui eu tenho uma outra informação que o tanque cheio corresponde a 22 litros. Então organizamos aqui, ó, o início de onde ele vai partir, com o consumo médio dele e o tanque cheio. A partir daqui, turma, é preciso lembrar o seguinte, vamos dividir em 100 km, né? Vamos fracionar o caminho de 100 km para que nós possamos acompanhar o consumo da moto. Então, nós temos 400 km mais 20. Por que mais 20? Porque o posto de gasolina vai estar aqui, 80 km, né? A 80 km da cidade. 420 mais 80, 500. Então, iniciando o percurso, após ele andar 100 km, ele vai perder 5 litros de gasolina, ele vai gastar, né, vai consumir, então ele vai ficar com 17 litros no tanque. Mais 100 km depois, ele vai ter andado 200 km, vai perder os 5 litros de gasolina, vai consumir os 5 litros de gasolina novamente, e o seu tanque vai ter 12 litros. Mais para frente, quando ele fizer 300 km, ele vai perder 5 litros novamente, e o seu tanque vai ter 7 litros. Andando mais 100 km, e aí já resultando em 400 km, ele vai perder mais 5 litros e vai ficar com 2 litros no seu tanque. Repara, 400 km, 4 vezes 5, 20, ele perdeu um total de 20 litros. Né? Consumiu 20 litros, sobrou 2 litros. De 400 km até o posto, são mais 20 km.
Então lembra aqui a informação, pessoal, ó, 20 km, ele gasta 1 litro. Então ele vai perder mais 1 litro e vai ficar com apenas 1 litro no seu tanque de gasolina, porque ele chegou a 420 km, que é onde era o posto Estrela. E aí que vem. Ele vai ter que considerar a distância, né, de 80 km, porque é a distância que ele gastaria do posto até a cidade. Ele vai ter que considerar os 200 km que ele vai percorrer dentro da cidade e ele vai ter que considerar que quando ele chegar no posto, ele também vai ter que voltar, porque ele chegou na cidade, chegou no posto, andou 80 km até chegar na cidade, mais 200 km dentro da cidade e ele vai ter que voltar, que é uma informação importante. Então, quando você pega esses três dados, você chega aqui 80 km para chegar à cidade, 200 km para andar dentro da cidade, mais 80 km para retornar ao posto, vai dar um total de 360 km. E aí, você vai precisar pegar esses 360 km e dividir por 20 km por litro, que é o consumo, né, médio. Então, 360 dividido por 20 é 18. Quando, né, você fizer as grandezas aqui, quilômetros por quilômetros, você vai ficar só com os litros. Então, são 18 litros de gasolina que ele vai precisar. Porém, vocês precisam lembrar que já tinha 1 litro no tanque. Então, como já tinha 1 litro no tanque, você pega o 18 menos esse litro que ele já tinha, você vai ficar com 17 litros. Então, 17 litros é a quantidade que ele precisaria para ir até a cidade, rodar 200 km e voltar até o posto para que possa fazer a outra parada. Beleza? Na atividade 5, nos diz que um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estrutura igual ou superior à mínima exigida e um bom preparo físico. Entre os candidatos, 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Dos pré-selecionados, metade tem estrutura igual ou superior à mínima exigida, e destes, 2/3 têm bom preparo físico. A quantidade de candidatos selecionados pelo clube foi: pessoal, novamente, vamos utilizar duas estratégias, uma mais visual, mais geométrica, a outra mais numérica. Independente de qual faça maior sentido para você, busque compreender a situação e entender, né, a habilidade de calcular uma fração de uma determinada quantidade, pois esse é o nosso objetivo, associar essa quantidade de acordo com a fração dada. Então aqui nós temos 48 candidatos e queremos descobrir quanto que é 7/8 de 48. E aí ver qual estratégia vai ser utilizada para encontrarmos a nossa resposta. A primeira, né, forma que nós vamos trabalhar é essa que envolve a questão mais geométrica. Então aqui eu tenho 6 colunas e 8 fileiras. 6 vezes 8, 48 candidatos. Desses 48 candidatos, muita atenção, nesse momento, 48 candidatos é o nosso inteiro. Independente de quantos candidatos ali estejam, nós vamos calcular 7/8. Então, ao invés de tratarmos como 48, vamos começar imaginando como o nosso inteiro. Desse nosso inteiro, 7/8 foram pré-selecionados. O que são 7/8 de um inteiro? Eu tenho que lembrar que o meu denominador, que é 8, determina a quantidade de partes que esse inteiro será dividido. Então, eu tenho 8 partes. Dessas 8 partes, 7 foram pré-selecionadas. Pessoal, nem estou contando quantos candidatos vão restar. Desses 7/8, né, ele fala que metade tinha a altura, né, superior à mínima exigida. Então, desse inteiro, que agora está em amarelo, nós vamos dividir em duas partes, porque o denominador é 2. Dessas duas partes, nós vamos pegar uma. Dependente de quantos alunos restaram,
essa nova parte é o que é o nosso inteiro. Então agora, né, esse novo inteiro, essa nova parte que determina o inteiro, nós vamos calcular 2/3, que corresponde aos alunos que tinham um bom preparo. Então, para calcular 2/3, nós precisamos lembrar que 3 é o denominador, então vai estar dividido em 3 partes iguais, e dessas 3 partes iguais, ele tomou 2 dessas partes. Então, considerando agora o nosso resultado final, nós podemos ver que tem 2 colunas, cada uma dessas colunas com 7 atletas. Aí sim nós podemos falar que 14 atletas foram selecionados, 14 candidatos foram selecionados. Repara, pessoal, independente dos valores, né, que estavam sobrando, nós sempre calculamos a fração em cima daquele inteiro, daquela parte que tinha sobrado. Quando nós vamos tratar com os números, é da mesma forma. Repara, eu preciso calcular 7/8 de 48 atletas. Então eu vou pensar da seguinte forma: 7/8 de 48 é o mesmo que 7/8 vezes 48. E essa etapa nós já estamos fora a essa altura da correção, porque nós sabemos que ao calcular 7/8 de 48, eu preciso multiplicar 7 vezes 8, e a fração, né, que significa divisão, eu vou dividir pelo resultado. Então 7 vezes 48, 336, 336 dividido por 8, 42. Então 7/8 de 48 é 42. O 42 agora passa a ser o nosso valor total. Então, se eu tenho 42 atletas pré-selecionados, desses 42, metade tinha a altura, né, mínima exigida. E como que eu faço para calcular? Eu poderia já intuitivamente calcular que a metade de 42 é 21, mas vamos pelo método que nós já estamos fazendo. 1/2, no caso, vezes 42. Então, eu vou multiplicar o 42 vezes 1 e dividir por 2. 42 vezes 1, 42. 42 dividido por 2, 21. Então, os 21, né, atletas que tinham altura, eles eles foram pré-selecionados, eles têm a altura adequada. Agora, desses 21, 2/3 tinham um bom preparo físico. Então, 2/3 de 21 atletas, né, dos 21 candidatos, simboliza que eu vou multiplicar 21 por 2, 2 vezes 21, que vai ser igual a 42. 42 dividido, porque essa é uma nova função da fração, vocês têm que associar que uma fração também representa uma divisão. 42 dividido por 3 é o mesmo que 14, o mesmo resultado que nós chegamos anteriormente. Repara, pessoal, estratégias diferentes, resultados iguais. Assim como um outro resultado mais geral é lembrar que a ordem dos fatores não altera o produto. Então aqui eu coloquei o resultado e logo após multipliquei. Aqui eu coloquei o resultado e logo após multipliquei. É o mesmo que nós fizemos aqui em cima, porém geometricamente. Então eu posso sim falar que 48, que é a quantidade inicial, nosso inteiro, vezes 7/8, vezes, e aí vai dar um resultado, vezes meio, vezes 2/3, daria o resultado que nós estamos esperando. Para isso, eu lembro a vocês que, embora não esteja aqui assinalado, o denominador embaixo do 48 é 1. E aqui nós poderíamos realizar a multiplicação. Multiplicação de fração, multiplico todos os numeradores e multiplico todos os denominadores. Realizando essa multiplicação, 48 vezes 7 vezes 1 vezes 2, vai dar 672. E embaixo, 1 vezes 8 vezes 2 vezes 3 vai dar 48. Então, 672 dividido por 48 é igual a 14, novamente, que é o mesmo resultado, que é o que de fato deveria dar. Então, de acordo com o seu nível de aprendizado, aquilo que for fazendo sentido para vocês, alunos, vocês vão agregando ao seu conhecimento. Aquilo que ainda não fizer sentido, você sempre parte da primeira, que é visual, é mais fácil, entende a primeira forma, aí você parte para a segunda forma, vê o que falta compreender para que você possa associar essa nova
informação. Então, a quantidade de candidatos selecionados pelo clube foi 14 atletas. Na atividade 6, nos diz que Paulo comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Então, um dos potes continha quantidades iguais dos sabores de chocolate, creme e morango. O outro, quantidades iguais dos sabores de chocolate e baunilha. Então, é correto afirmar que nessa compra, a fração correspondente à quantidade de sorvete, né, do sabor de chocolate é... Pessoal, vamos novamente uma forma mais visual e outra forma mais numérica. Na parte visual, que tem mais a ver com a questão geométrica, imagina que um dos potes tinha chocolate, creme e morango. Outro pote tinha chocolate e baunilha. Então, dessa quantidade, pessoal, eu preciso lembrar que o pote tem a mesma quantidade. Ele é o nosso inteiro. Então, um pote é o nosso inteiro. Precisamos lembrar que 1/3 desse pote corresponde a chocolate e que 1, né, sobre 2, ou seja, metade, meio pote, corresponde a chocolate. Quando nós vamos somar 1 sobre 3 mais 1 sobre 2, 1/3 mais meio, eu tenho que lembrar que o MMC entre 2 e 3 é 6. Então, eu reescrevendo 1/3 com denominador igual a 6, eu falo que pode ser 2/6, porque do 3, para que eu possa chegar em 6, para que o produto seja 6, 3 vezes 2, 6. Então, se eu multipliquei embaixo por 2, em cima também por 2. 2 vezes 1, 2. Da mesma forma que reescrevendo, né, 1 sobre 2 com denominador igual a 6, eu posso falar que é 3 sobre 6. 3/6. Porque 2 vezes 3 é 6 e 1 vezes 3 é 3. Aqui eu já posso somar 5/6. E aí que vem uma parte importante da nossa atividade. Porque quando eu somei, pessoal, é o mesmo que eu pegar a metade somado a 1/3. Então, eu estou falando para vocês que se nós compararmos um pote de sorvete, eu tenho 5/6. Eu vou dividir ele em 6 partes e dessas 6 partes eu vou pegar 5. Essa é a parte que corresponde ao chocolate. Só que aí nós temos um probleminha importante, uma questão muito importante que muitos de vocês acabaram esquecendo. É que eu somei a quantidade, pessoal, mas nós estamos falando de 2 potes. Então, quando nós somamos, né, igual vocês estão vendo aqui essa parte, agora numericamente, vocês precisam lembrar que isso está dividido para 2 potes. Então, quando eu vou dividir para 2 potes, eu tenho a mesma situação. 2/6 mais 3/6, só que agora é dividido pelos 2 potes. 5/6 dividido por, lembrando que embaixo do 2 tem 1, divisão de fração. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, era 5/6, continuou 5/6, e agora era 2 sobre 1, agora vai ser 1 sobre 2. Então, 5 vezes 5 é 5, 6 vezes 2 é 12. Voltando para o nosso desenho, por que isso acontece, pessoal? Olha só, se eu fosse colocar essa parte de chocolate daqui, eu fosse passar para esse pote de cá. Ok. Se essa parte, né, que tivesse com creme continuasse ali do outro lado com o mesmo sabor de creme, e agora essa parte que era do morango, que estava aqui embaixo, vou passar para cá sendo morango, por quê? Lembra que aqui tinha uma faixa de creme, nós passamos para cá. Tinha, né, outra faixa de morango, nós passamos para o alto, e a baunilha continua aqui. Repara, agora nós vamos dividir novamente, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes em um pote. No outro pote, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes em outro pote. Não é o que nós fizemos aqui, falando que o chocolate corresponde a 5 partes de um total de 6? Certinho, isso se considerar um pote.
Mas o nosso inteiro aqui é quantos potes? Não são 2 potes? Não é o que ele pergunta? A fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor de chocolate. Então, se eu tenho 2 potes, que é o nosso inteiro, a quantidade de chocolate corresponde a 5 partes, de um total de 12. Esse é o nosso resultado, considerando os 2 potes.